bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor, declarando que o nosso Deus é soberano. Bom dia, irmãos, graça e paz. Motivo de alegria a gente estar aqui mais uma manhã, todos juntos, como igreja, como família, né? Eu queria ler com os irmãos Efésios 5. Não sei se o Edson pode ler para nós, por favor. Tem livro aí? Tem NVT aí, Edson? Que daí eu leio igual está aqui na minha Bíblia. Por favor. Irmãos, eu estava lendo Efésios e nessa parte aqui eu fiquei pensando muito. A Lorena está numa fase que tudo ela imita o que a gente faz. Se a gente faz careta, ela faz careta. Se a gente dança, ela dança. E às vezes ela não faz do jeito que tem que ser, né? Que nem o Matheus brinca com ela e ergue a perna e joga o braço para cima. E ela faz às vezes tudo meio torto, meio errado. E até engraçadinho de ver, mas ela tenta evitar. E quando eu li isso aqui, eu pensei, agora daqui a pouquinho a gente vai ler.
Eu pensei assim, às vezes a gente tenta ser imitador de Deus, a gente não consegue exatamente, né? Fazer exatamente do jeito que Ele quer que a gente faça. Mas mesmo assim a gente não pode desistir, a gente tem que continuar tentando imitar o nosso Senhor cada vez mais. Vamos ler ali? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. A gente precisa imitar o Senhor em tudo que a gente fizer. O versículo 2 vai falar assim: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O nosso Deus não tem... nosso Deus, ele é amor. E a gente às vezes vive com o nosso irmão e a gente não ama o nosso irmão, a gente não se preocupa com o nosso irmão. Então a gente precisa imitar a Deus no amor. E ele segue ali no versículo 3, falando outras coisas que a gente também precisa imitar o nosso Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Então, que a nossa boca só fale palavras de gratidão, palavras santas, e que a gente possa imitar cada vez mais o nosso Senhor. Lá no versículo 8, ele vai dizer assim: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então, que o Senhor possa continuar nos transformando, que da nossa boca só saiam palavras de gratidão, palavras de bênção, que a gente não seja achado no meio de palavras tolas, de palavras obscenas, que o Senhor possa nos achar santo cada vez mais. Amém, irmãos? E que vivamos em amor sempre. Vamos fazer uma oração? Germano, você faz uma oração para a gente iniciar? Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos estar declarando e cantando: não olhe as circunstâncias, esta paz que eu sinto em minha alma. Vai ver essa paz.
19, essa semana nós começamos na Semana da Pátria. E esse hino é uma oração pela pátria, que nós possamos cantar, orando e pedindo ao Senhor pela nossa pátria. Bom dia, amados. Paz e graça. Como é bom a gente poder ter uma pátria para a gente servir. Mas o melhor é quando Deus está no controle dessa pátria. Essa pátria tão preciosa, essa pátria da qual nós buscamos viver com intensidade o grande amor de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que cada pátria tem o governo do qual ela merece. E nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele tem permitido que a gente possa viver nesse tempo. Um tempo do qual nós temos que fazer a diferença. O tempo do qual nós temos que aprender a viver em conformidade com o nosso Deus. Mesmo não entendendo muitas coisas que acontecem ao nosso redor, mas nós temos que continuar orando pela nossa pátria. Pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa transformar cada coração. Não somos nós que vamos transformar, que vamos mudar uma nação. Mas com certeza Deus, Ele tem todo esse poder. E a palavra de Deus diz que Deus dava reis e governantes conforme a necessidade do povo, conforme o que o povo merecia. Então, temos que orar para os nossos governantes, para que Deus possa trabalhar com o nosso coração e nós possamos realmente ter uma vida voltada na sua presença. Nós estamos chegando cada vez mais aos finais dos tempos e os sinais estão aí. Apostasia da fé, tudo parece que nós cremos já não tem muito valor para muitas pessoas, achando que isso não é mais normal. O que era normal virou supérfluo. O que era real se tornou banal. Mas nós temos que continuar crendo no poder e na misericórdia do nosso Deus. Nós estamos, desde o dia 1º, num tempo de oração pela nossa pátria. Os jovens ontem foram desafiados a estarem orando toda manhã, das 6 às 7 horas da manhã, pela nossa pátria. E começamos hoje já a fazer isso. Então é legal.
que você também tire o tempo, né? Não importa qual for o horário, mas dentro das 24 horas do dia, ore um período pela nossa pátria. Clame pelos nossos governantes. Clame para que Deus possa continuar intervindo. Que a misericórdia de Deus possa estar sobre as nossas vidas. E que Deus possa transformar o coração dos nossos governantes. Só Deus pode mudar a nossa nação. Baixe a tua cabeça agora, vamos orar. Vamos pedir a Deus, porque Ele tem todo o poder para restaurar a nossa pátria. Senhor nosso Deus e amado Pai, é com imensa gratidão que nós nos rendemos a Ti nesta manhã, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, reconhecendo que Tu és o único governo que pode reger a nossa vida. Sim, aprendemos que temos que ser submissos aos nossos governantes aqui na terra, mas a última palavra vem do Senhor. Não é palavras de homens que nós somos firmados, mas sim na Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. Por isso que nós clamamos nesse período pela Tua misericórdia. Intervenha, Senhor, na nossa nação, nesse povo que se chama povo Seu. Como nós acabamos de cantar, Senhor, salva a nossa pátria. Essa terra varonil, Senhor. Salva, Senhor, a nossa terra. Mas para salvar a nossa terra, Tu precisa usar cada um de nós. Nós devemos ser esses agentes de milagres usados por Deus para estar mostrando a mudança, mostrando que Tu és realmente o nosso Senhor. Onde hoje está sendo desconstruída a ideia de vivermos uma fidelidade com Deus, nós clamamos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia. Que as interferências externas não venham atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Que as interferências externas não venham tirar o verdadeiro amor genuíno do Senhor por cada um de nós. Aquele Deus que ofereceu o Seu próprio Filho lá na cruz do Calvário para nos redimir. Que a nossa pátria possa se prostrar não perante homens, mas perante o único Deus e soberano chamado Jesus Cristo. Que a nossa pátria possa realmente estar com seu coração voltado ao nosso Deus e soberano. Por isso, Pai, nós queremos continuar clamando em todo o tempo: salva a nossa pátria. Cuida dos nossos governantes. Capacite-os, Pai. E salva-os também, porque se eles realmente tiverem uma vida entrega ao Senhor, a nossa pátria vai ser superabundante. Pois eu oro, Pai, abençoando essa pátria, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, que Deus possa continuar cuidando de cada um de nós. Eu pergunto a você, vai tudo bem contigo? O que você me responderia nessa manhã? Vai tudo bem? Palavra de Deus, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 26. Eliseu manda Geazi perguntar isso para uma mulher. A palavra de Deus diz assim: corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido e com o seu menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e amado Pai, eu quero, Senhor, estar clamando nesta manhã pela vida de cada um que está aqui. Sabemos a Tua presença soberana em cada coração. Sabemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus em todo o tempo. Que essa palavra possa ser ministrada a cada coração. Como ela foi ministrada no meu coração, Senhor, que ela possa ser recíproca na vida de cada um de nós. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Todos nós, amados, em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos a expressão, não é? Tudo bem? Você chega e cumprimenta alguém, né? Tudo bem com você? Mas você nunca espera que a pessoa te dê a resposta: não, está péssimo, está terrível, eu não estou suportando, eu não estou aguentando.
o que nós esperamos que a pessoa diga: não, está tudo bem, está tudo legal. E nesse contexto aqui, quando Eliseu manda Geazi até a Sulamita e pede para ela, vai e pergunte para ela se está tudo bem com ela, com o seu marido e com o seu filho. Para que a gente possa entender um pouquinho, né, qual era a preocupação, talvez, de Eliseu. Eliseu não estava preocupado, mas sim, quando ele viu aquela mulher chegar até ele manda Geazi ao seu encontro. Na história dessa mulher sunamita, né, a palavra de Deus na Bíblia não há relato do nome dela, mas diz que ela era uma mulher nativa de Sunem. E o profeta Eliseu, ele encontrou o exemplo de alguém que tinha muita fé no poder de Deus. Quando a gente começa a entender um pouquinho da história dessa sunamita, a Bíblia fala no começo do texto, no capítulo 4, a partir do versículo 1, a partir do versículo 8, ele diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocá-lo nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Quando o menino cresceu, certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Amados, quando a gente para pensar um pouquinho nessa história, por que será que isso aconteceu com essa mulher? A sunamita, uma mulher, uma pessoa muito bem financeiramente abastada daquela época, uma mulher que quando ele pede: o que eu posso fazer por você? Ela diz: olha, nada, está tudo bem comigo, né? A gente está muito bem, nós não precisamos de nada. Aquela mulher sunamita, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Aí Geazi fala para Eliseu: olha, a única coisa que a gente pode fazer é que ela possa ter um filho, mas o seu marido já é velho. Ela preparou um quarto, né, para Eliseu quando ele passasse por ali, porque ela reconheceu nele como um homem de Deus. E quando ele fala para ela: olha, o ano que vem, nessa mesma época, você terá um filho. E ela fala para ele: olha, não me engane. Não me engane, homem de Deus. Amados, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas se dizem homens de Deus e estão enganando o povo.
Mas Eliseu não era um homem enganador. Eliseu, ele era verdadeiramente um servo do Senhor. Mas talvez alguns já tinham passado por isso. Algumas situações aquela mulher já podia ter vivido, de qual talvez foi até iludida por situações, que ela falou para ele: olha, não me engane na mente de Deus. Eu sei da minha dificuldade, eu sei da minha limitação. Então não crie uma falsa ilusão para que eu não venha sofrer. Porque aparentemente tudo estava bem. E a palavra de Deus continua falando que deu o tempo do qual o profeta tinha falado para ela, e ela engravidou, e ela teve um filho. Mas aquele filho veio, e também da mesma forma que ele veio, depois de um tempo, ela perdeu. E quando ela vai e coloca aquele menino naquele quarto, morto, no quarto do qual ela tinha construído, ela e o seu marido, para Eliseu e Geazi, quando passassem por ali se hospedar, ela vai e coloca aquele menino naquela cama. E no versículo seguinte, do qual nós estávamos lendo ali, a palavra de Deus diz que ela vai, versículo 22, e ela diz assim: ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. O que ela ia falar com o homem de Deus? O que ela iria questionar com Eliseu? O seu filho está morto? Qual era a melhor coisa que ela deveria fazer? Vamos velar o nosso filho e vamos sepultar. Mas ela abandona o filho morto naquele quarto e vai ter com Eliseu. E no versículo 23 diz assim: ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar uma jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ele partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu a distância, disse ao seu servo Geazi, quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Será que estava tudo bem? Ela tinha acabado de perder o filho. Mas como que essa mulher fala para o servo do Senhor que estava tudo bem? Por que ela falou isso? O que estava acontecendo? Será que ela não tinha remorso ou tristeza da perda do filho? Algo que ela nunca pôde ter e mesmo na sua velhice ela conseguiu ter? Um presente de Deus e agora ela tinha perdido aquele presente? Como que ela chega e diz que está tudo bem? Amados, quantas vezes em situações que a gente enfrenta, tão pequenas, e a gente chora, reclama, murmura, questiona, parece que não está tudo bem. Amados, por mais difícil que seja a nossa vida, o nosso dia a dia, nós temos que estar sempre bem, porque Deus é conosco em todo o tempo. E a palavra de Deus diz que Deus jamais dará aflição que nós não possamos suportar. Essa mulher, ela não conhecia a palavra, mas ela conhecia o Deus que pode todas as coisas. Qual foi a melhor atitude dela? Deixou o corpo naquele quarto e foi ao encontro do homem de Deus. Mas ela não reclamou. Ela não chegou reclamando, ela simplesmente disse que estava tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E ele disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Aí sim ela começou a falar: por que tu me deu um filho? Por acaso eu te pedi?
Quando tu fez a pergunta para mim, você quer um filho? Eu disse que não, não me iluda com isso. E por que continuou esse processo? Por que eu gerei um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Olha a dificuldade. Muitas vezes nós recebemos alguma coisa e não somos gratos. Aquela mulher, ela não queria aquele filho. Ou ela não queria ter a esperança do medo de perda. E quando ela perdeu aquela criança, ela foi direto ao servo do Senhor e falou: olha, eu não te pedi. E por que isso aconteceu agora? Tu me deu, tu criou uma esperança no meu coração. Tu criou um sentimento muito profundo. E agora eu perdi aquela esperança. Aquela certeza que eu tinha daquele filho. Amados, é importante a gente entender esse passo de fé. Mesmo em meio à dor da perda, aquela sunamita manteve sua fé em Deus. Ela manteve a sua fé na promessa daquilo que ela havia recebido. Ela não deixou que a tristeza dominasse seu coração. Por quê? Porque ela continuou confiando em Deus. Por que ela correu até Eliseu? Porque ela tinha certeza que ele poderia fazer alguma coisa por ela. Ela nunca tinha pedido nada. E ele ofereceu. Tu quer que eu fale com os governantes, com os poderosos da terra aqui a teu favor? Não, não preciso. E ele falou para ela: então você gerará o filho. E ela falou: não, eu não quero. Mas depois de tudo isso que aconteceu, ela sabia que a solução para o problema da vida dela estava no servo do Senhor. E ela correu até lá. Ela sabia onde ela tinha que se apegar. Amados, hoje a humanidade está correndo atrás de tantas coisas, procurando solução para os problemas, e esquecem que Deus pode todas as coisas. Mas as pessoas, elas querem, mesmo que elas tenham que pagar financeiramente, algo que não precise você se prostrar na presença do Deus verdadeiro. Eu preciso, eu vou lá, pago, eles consertam, está tudo bem. Mas a pessoa não quer aprender a viver pela fé. A pessoa não quer ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. E a sunamita sabia, ela reconhecia que aquele homem poderia solucionar o seu problema. Eu nunca te pedi nada, mas agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui falando contigo. O versículo seguinte ele fala: então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém no caminho, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Mas como assim? Não foi o servo do Senhor que mandou Geazi pegar o seu cajado e ir para realizar o milagre? E por que o milagre não aconteceu? Será que Geazi não estava bem com Deus? Será que Geazi não tinha essa comunhão com Deus? E ele estava sob uma ordem de uma autoridade indo para lá? Não, não era isso, amados. Vamos lembrar um pouquinho do cajado de Eliseu, da sua capa. O que aconteceu com isso? Lembra que Eliseu era servo de Elias. E Elias, no tempo que ele foi arrebatado pelo Senhor, Eliseu estava junto. E Eliseu pediu para Elias: Elias, eu quero uma porção dobrada das tuas bênçãos. E o que Elias falou? Olha, isso eu não posso fazer para você. Mas Eliseu continuou, né? E Elias falou: se tu ver o que vai acontecer comigo, Deus pode permitir que tu receba essa porção dobrada.
Amados, a porção estava em Eliseu, não os instrumentos do qual ele estava usando. Muitas vezes as pessoas ficam idolatrando copo com água, coloca a Bíblia em cima da pessoa. São apenas amuletos que as pessoas vão usar. Não é isso que a palavra ensina. A unção está no servo do Senhor. E você é um servo do Senhor. Geazi, ele foi no poder, achando que aquele instrumento, aquele cajado, poderia solucionar o problema daquele menino. Mas não era a solução naquele artefato de madeira, mas sim no poder de Deus. E Eliseu, quando estava com Elias, quando Elias subiu, a palavra de Deus diz que veio um carro como de fogo, né, e os separou. E muitos dizem que Elias subiu num carro de fogo, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho. Aquele carro de fogo veio e separou, cada um para um lado. E quando Elias subiu naquele redemoinho, a capa dele caiu e Eliseu pegou. Né? E Eliseu fez milagres usando, né? Mas não aquele instrumento, a capa ou o cajado, mas sim o poder que ele recebeu do Senhor. E aquela mulher entendia muito disso. Ela talvez poderia não conhecer a palavra, mas ela conhecia o servo do Senhor. Ela sabia que simplesmente uma palavra de Eliseu fez com que ela pudesse ter um filho. E a palavra dele também poderia restaurar a vida do seu filho. Poderia trazer a essência novamente. O que eu quero dizer com isso, amados? Nós não podemos ficar apegados em amuletos. Nós temos que nos apegar na palavra do Senhor. É a oração, é a comunhão, é o relacionamento. Não é o que eu bebo, não é o que eu recebo, não é o óleo ungido. Né? Isso faz muito bem para o ser humano, porque o ser humano precisa de algo palpável. Eu preciso que alguém me unja com um óleo para ser curado. Né? Eu preciso tomar aquela água que foi consagrada, foi colocada em cima do rádio. Amados, isso são para a nossa cabeça. Quem vai curar é Deus. Por isso que eu sempre falo, amados, não é a importância de quem ora, mas de quem ouve a nossa oração. Quem ouve é Deus que ouve a nossa oração. Ele que atende o nosso clamor, Ele que vai operar o milagre na nossa vida. Indiferente de qual instrumento Ele usar, mas é Ele que vai realizar o milagre. E a Sunamita falou para ele, né? Quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de Moisés, fazendo o mesmo questionamento com Deus, quando Deus mandou ele tirar o povo, né, do Egito, né? Agora vai com o povo, e ele falou, não, se tu não for comigo, eu não vou. E a Sunamita falou, se tu não for comigo, eu vou ficar aqui com você. Mas eu estou mandando Geazi, não, só se você for, eu irei. É a confiança no poder de Deus. Para ela, Eliseu estava representando o próprio Deus naquele momento. A confiança da qual ela tinha. Muitas vezes, nós perdemos essa confiança. Muitas vezes, nós ficamos olhando para homens que falham, que são perecíveis, e perdemos a confiança no Deus que pode todas as coisas. Acabamos esquecendo porque a nossa fé não está firmada no Deus do sobrenatural, mas está firmada em homens. Vamos nos frustrar? Vamos, e muito. Mesmo no meio dessa dor, dessa perda, a Sunamita manteve a sua fé em Deus e na promessa daquilo que ela havia recebido. Ela não deixou que a tristeza a dominasse, confiou que Deus poderia fazer algo. Essa confiança em Deus, amado, ela transforma a nossa vida. Ela transforma porque Deus tem poder de restaurar a nossa vida. Versículos 32 e 33 desse texto fala assim: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo.
Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amados, a confiança que nós temos em Deus de realizar um milagre na nossa vida, as coisas podem estar mortas para nós, mas nós temos que crer nesse Deus que pode todas as coisas, nesse Deus do impossível, o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. O poder estava no Senhor. O poder estava no momento onde ele pudesse ter aquela interação. Isso mostra que quando nós confiamos em Deus, depositamos a nossa fé nele, nós podemos ter certeza que ele está no controle, que ele pode mudar qualquer situação na nossa vida. Não existe impossível perante Deus. Não existe nada que seja difícil perante Deus. Por isso que lá em 1 Crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, o que Deus ia fazer? Ia mudar, ia transformar a nação. E é isso que nós temos que crer, que Deus é poderoso para intervir na nossa história. Mas nós temos que entender que tudo isso é a partir do princípio do qual eu estou servindo a Ele. Eu tenho que ser servo. Eu tenho que estar presente, eu tenho que estar compartilhando, eu tenho que estar vivendo essa vida com Ele. Ele quer nos abençoar? Quer, mas Ele quer ver a tua atitude de serviço. Você tem que estar pronto. Eliseu chegou e prestou um serviço. O que você quer que eu faça por você? Não preciso de nada, mas assim mesmo eu vou fazer. Mesmo que tu não precise, eu vou fazer. Isso é servir. Mesmo olhar e ver que a pessoa não precisa, mas eu estou aqui para te servir. Então, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E aquela pessoa depois chega e fala: por que tu fez isso comigo? Se eu nunca tivesse um filho, eu não ia sentir essa dor que eu sinto agora. Mesmo que eu possa dizer que está tudo bem, mas por dentro meu coração está ardendo. Os meus sentimentos estão à flor da pele. Eu não consigo mais manter em pé, por isso que ela se lança aos pés de Eliseu. Amados, cuidado quando você chega e pede para alguém: está tudo bem? Você está preparado para ouvir um não? E se a pessoa disser para você: eu não estou bem, você vai dizer: então tudo bem. Ou você realmente vai se condoer com aquela pessoa, vai lutar com ela, vai caminhar com ela, para que ela possa realmente viver uma vida diferente. Esse estar tudo bem não significa que eu estou bem. O estar tudo bem muitas vezes significa que eu estou precisando de ajuda. O meu semblante pode dizer o que eu sinto, não o que eu estou falando. Por que o servo do Senhor, de longe, ele mandou perguntar se estava tudo bem? Mesmo que Deus não tivesse revelado nada para ele. Mas foi uma situação totalmente diferente. Jamais ele esperava a sunamita ir ao seu encontro. Era sempre o contrário. Ele, quando saía nas suas viagens que passavam em Sunem, ele chegava até na casa deles, porque ele foi muito bem recebido e tinham até construído um quarto para ele. Amados, a permanência, o encontro, o relacionar, é o estar junto que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é o ser melhor do que o outro. E aquele homem de Deus, né, ele foi, através da sua vida, aquela mulher, ela foi agraciada, ela teve uma experiência sobrenatural de ver o impossível acontecer 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez, porque ela não queria ter filho, aí teve, e depois ver o seu filho voltando à vida. Aquilo que parecia impossível.
Para o nosso Deus não é impossível. Amados, eu quero concluir dizendo que assim como a sunamita, nós podemos passar por momentos difíceis em nossa vida. Mas nós não podemos perder a fé em Deus. Nós não podemos pôr a confiança, porque Deus está no controle de todas as coisas. Indiferente como está indo a tua vida hoje, continue confiando em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário, nós podemos responder: vai tudo bem, porque eu confio no Deus que está na minha vida. Mesmo que as coisas não vão bem, quando alguém nos perguntar sobre o nosso estado, porque nós sabemos que Deus está no controle, aí você pode dizer: está tudo bem comigo, mesmo que você possa estar passando por adversidades. Esse Deus, Ele é soberano. Esse Deus, Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Não é só no momento bom ou só no momento ruim. É em todo o tempo. Deus está no controle da nossa vida. Deus estava preparando algo especial para aquela mulher quando ela escolheu servir o servo do Senhor. Falou para o seu marido: vamos construir um quarto. A Bíblia relata, que ela colocou uma cama, colocou uma mesinha, colocou um banco, colocou uma lamparina. Ela cuidou nos mínimos detalhes. Por isso o relato bíblico aqui mostrando o cuidado em servir com o melhor. Ela não fez simplesmente um quarto, colocou uma cama, agora pode ficar aqui. Ela preparou, ela cuidou, ela organizou. Amado, servir não significa: eu vou dar uma esmola para alguém, estou servindo. É o cuidar, é o estar junto, é o se relacionar, é fazer além do que você pode fazer. Muitas vezes as pessoas fazem só por, eu quero ter um desencargo de consciência, então eu vou ajudar alguém. Mas ela fez o melhor. E ela também recebeu o melhor de Deus na vida dela. Deus deu um filho 2 vezes para ela. Isso é graça sobre graça. Isso é viver uma vida confiando no poder do Deus que pode todas as coisas. Esse é nosso Deus. E Ele continua fazendo ainda hoje. Basta a gente continuar clamando. Como está o teu dia? Vai tudo bem com você? Agora você pode dizer se vai ou não. Amados, baixa a tua cabeça, vamos orar. Vamos falar com Deus mais uma vez. Depois quero chamar o grupo de louvor para que a gente possa participar do momento da ceia. Senhor nosso Deus e amado Pai, como é bom a gente entender que podemos exclamar que vai tudo bem, mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis. Nós reconhecemos a Tua soberania, Pai. Que a nossa vida seja uma vida entregue no Teu altar, uma vida consagrada no Senhor. Essa palavra, Senhor, nos mostra a confiança que aquela mulher teve em Ti e a Tua fidelidade na vida dela. Por isso, Pai, nós sabemos que ainda hoje acontecem esses milagres e Tu continua pronto para nos abençoar. Mas Tu escolhe aquelas pessoas que queiram Te servir. Sabemos, Senhor, que Tu tem as Tuas mãos estendidas para todo mundo. Todos podem receber o milagre, sim, cremos nisso. Mas quem vai usufruir das bênçãos eternas do Senhor, somente aqueles que se entregam inteiramente a Ti. Aquelas pessoas que vivem uma vida de submissão sobre a Tua autoridade. Vai tudo bem, mesmo em tempos de guerra. Porque nós sabemos que o comandante do nosso exército é Cristo. Tu está no controle da batalha, Tu está na frente pelejando por cada um de nós. Por isso, Pai, continua conosco, continua nos fortalecendo. É o que eu clamo em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.
Vamos, os irmãos do louvor, vamos estar cantando mais uma música e nós vamos estar participando da ceia. Eu quero convidar o Cássio e a Judite para estar distribuindo para nós o pão e o suco. Os irmãos vêm aqui na frente. Aí pode, enquanto nós cantamos, os irmãos vão distribuindo para nós os elementos para que a gente possa participar todos juntos.